Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Guinei Bisneto Podcast, aqui na Orley Moreira Studios. E é um prazer estar aqui com vocês e também com todos os nossos patrocinadores. Caso você se interesse em estar presente, fazendo parceria, é só entrar em contato conosco que você mostrará o seu produto, o seu trabalho, a sua empresa, de uma maneira bem informal, porque é mais um bate-papo do que uma entrevista. Agradecer também a sua audiência e pedir que quando você for no YouTube, fazer todos aqueles procedimentos, se inscrever, tocar o sininho, fazer um comentário e tudo mais, que isso vai ser muito bom para todos nós. Eu quero te convidar para prestar atenção nesse assunto de hoje, porque todos nós somos vítimas e reféns deste assunto. Eu acho que, eu não vou falar o nome dela ainda, nem dele, mas eles vão concordar comigo que a gente acaba sendo vítima, refém, vulnerável, e não é à toa que eles estão comigo e eu estou com eles há mais de 10 anos, acredito eu. E é dentro dessa história que eu vou te falar o que é. Internet, segurança, a inteligência artificial, enfim, todo esse trabalho de tráfego pago, de uma série de coisas com o seu e-mail, com o seu site, com as redes sociais. Com vocês, NetUI e os meus amigos Naíse Diniz e Hélio Barbieri. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Guinei. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado. Gostou da introdução? Maravilhosa. Como sempre. Olha, Naís, quando eu comentei com vocês, você falou assim, eu quero contar a história, como que a gente se conheceu. Lembra? Que eu estava lá no mar, quase afogando, joguei no Facebook, falei, socorro, eu estou afogando, né? Tem alguém para me ajudar? Aí apareceu um dedinho assim, eu posso te ajudar. Conta pra gente, por favor. Então, o Guinei foi vítima, né? Uma coisa horrorosa que aconteceu, principalmente na pandemia. Simplesmente roubaram o Instagram do Guinei. E eu não sei se porque eu vi a notícia, não sei o que aconteceu, eu apareci e me ofereci a ele. Falei, eu acho que eu posso te ajudar, porque até então estava tudo muito novo, muito recente, e com a própria pandemia, né, as pessoas estavam muito vulneráveis. E os hackers aproveitaram bem nessa época, né? Aí, graças a Deus, a gente conseguiu, com muita calma, muita persistência, nós conseguimos buscar a tua conta de volta e organizá-la. É o que a gente sempre fala, a organização digital é fundamental até nos dias de hoje. Eu quero até acrescentar e dizer que eu me sinto protegido com a NetUI. Isso é uma palavra muito séria, mas é verdade, porque qualquer problema que eu que sou de humanas, né, eu não tenho esse tato aí do técnico, digamos assim, e vocês têm. E sempre que tem algum problema, não só comigo, mas com outras pessoas que a sociedade conhece, Patrícia Caetano, a Dani da Cozinha Travessa e outros mais que também tiveram problema, né, Hélio? Sim. E eu quero dizer que vocês resolveram, eu lembro, em 7 dias a minha conta estava de volta. Graças a Deus nós fomos rápidos nessa época. Alguns casos eu não consegui tão rápido assim. Eu vou até citar um grande amigo nosso, Marcelo Honorato. Ele levou 1 mês, mas a gente conseguiu recuperar, graças a Deus. Ele também foi vítima de hacker. E outros casos também. Então, cada caso foi um caso. E foi se evoluindo essa segurança. Isso é muito bom. Hoje em dia é muito mais difícil, é muito mais complexo. E as plataformas melhoraram nesse sentido. Uhum. Resta agora a pessoa também se proteger, não dá a sopa por aí, né? É por aí. Hélio, eu queria que você nos contasse, primeiro, esse lado mais humanizado. Você veio de Barretos, a Anaís de Tuiutaba, né? Conta isso e como que surgiu a NetUI, por favor. Eu sou formado, na realidade, em engenharia civil, né? A Anaís se formou em administração e com o tempo a gente
a gente casou, mudou para Ituiutaba. A Anaíse sempre foi uma pessoa que muito estudiosa, muito à frente, né? E eu acabei pegando isso também, de vez em quando a gente fala que a gente está fora de época, porque a gente imagina uma coisa e aquilo não acontece no momento, depois vai acontecer para frente. E foi exatamente isso que fez a gente entrar dentro da tecnologia. Antes da NetUI, lá em Ituiutaba, a gente chegou a ter a NetZap, que foi um provedor de internet, um dos primeiros provedores de internet de Ituiutaba. Paralelamente, a gente montou um portal de notícias que também se chamava NetZap, que foi no início quando teve o UOL, tá? A IG. Então a gente quis, na realidade, entrar na era do jornalismo, mas já para o lado digital, né? Uhum. E também a gente montou a Meu Perfume, que era um braço da nossa empresa, só que na realidade a Anaíse sempre foi muito apaixonada por perfume e a gente tinha essa loja de perfume importada em Ituiutaba e a gente montou o primeiro e-commerce do Triângulo Mineiro de venda de perfume, né? Na época, a Anaíse vai saber melhor de datas, né? Na época até o lançamento da Meu Perfume, até teve um diretor do Bradesco lá em Ituiutaba para o lançamento da plataforma, porque era uma coisa muito nova. Hoje é uma coisa muito comum você comprar na internet, mas naquela época Realmente. né, era um negócio novo, né? Então a gente sempre procurou essa parte de tecnologia, né? Então quando a gente teve provedor de internet, a gente teve uma LAN house, a gente começou a entrar na parte de desenvolvimento de website, que é uma das coisas que ainda a NetUI faz, né? Nós então, temos o embrião foi Ituiutaba. O embrião foi Ituiutaba. Na verdade, eu conheci a internet em 1996. Tem uma data aí. Bolinha. Eu fazia conexão. Quando ela chegou, praticamente. Né? Praticamente. 96, 97. Vocês chegaram juntas. Foi. Né? É que antes era discado, então era depois aquele das barulhinho 11 horas da noite pagava-se um pulso. Até aqui no seu histórico tem essa coisa da internet discada. E aí eu escutava aquele barulhinho de conexão. Tá? Então, aí assim, como eu fazia faculdade na época, eu ainda não era formada, eu formei em 99. Então eu precisava buscar, mais por causa de estudo mesmo, e eu vislumbrei, eu vi aquilo ali, falei, olha, todo mundo vai estar aqui. Então veio o boom da bolha, né? A bolha da internet. Muitas empresas investiram muito alto porque eles acharam que ia ser muito rápido o retorno. Só que levou mais tempo, foi aonde que foi. O pessoal foi fechando, foi quebrando, e aí deu uma esfriada, deu aquela esfriada. Mas nós já tínhamos visto, a gente começou com esse e-commerce que foi muito inovador para a época. Eu achava maravilhoso estar em Ituiutaba e vendendo os meus perfumes para o Nordeste, para o Rio de Janeiro. O desenvolvimento não foi nosso. Nós contratamos na época uma empresa de São Paulo especializada em e-commerce, né? A gente fez uma parceria com eles, teve um lançamento da plataforma em São Paulo até, né? Mas já em 2001, que é a data do registro.br que eu tenho até hoje, quer dizer, isso prova que nós estamos na web desde essa época profissionalmente, Mas desde 2001. A 2001 vocês tiveram vários aprendizados. Sim, foi. Né? Não existia tutorial, não existia uma forma de como eu vou fazer isso. Foi errando, acertando, estudando. E o que era interessante, no interior, a gente não se limitou a isso, a gente foi atrás, foi aonde que surgiu a ideia da mudança para Uberlândia. Em 2003, quando a gente mudou para Uberlândia, aliás, eu vim na frente, né, eu fiquei 1 ano e meio aqui antes, que eu fui convidado para ser um consultor de data center. Tá? Como eu já tinha uma experiência na parte de web, na parte de informática, abriu-se uma vaga na Com4. Um abraço para meu amigo Paulo, lá em Franca. E ele estava procurando um consultor aqui, e aí eu fui convidado, eu vim para Uberlândia para abrir a empresa aqui, para buscar parceiros. Foi na época que a gente mudou para cá. Depois de 1 ano e meio, aí eu trouxe a Anaíse, os filhos para cá, e foi aonde que a gente começou a desenvolver. Viemos para cá porque uma praça é melhor, tecnologicamente falando. Hoje Uberlândia nem pode se falar de tecnologia, que é um polo tecnológico. Exatamente. E isso daí, há 25 anos, a gente já estava vislumbrando o crescimento da cidade, e viemos para cá. E depois, com o tempo, né, depois de um tempo, a gente fundou a NetUI, que a Anaíse mais para frente ela vai contar o porquê da NetUI. Até então, esse período, até 2012, quando veio a fundação efetiva da NetUI,
o foco era sites, né? Então a gente desenvolvia sites em Flash, que era uma coisa extremamente diferente, inovadora, cheia de inovação. As empresas estavam entendendo que elas precisavam ir para a internet. Eu lembro que eu e o Hélio visitávamos empresários, mas a gente mais dava aula, né? Sim. Mais explicava o que era a internet para essas pessoas, porque o empresário ele não via aquilo ainda como um futuro, né? Ele só via, tipo assim, meu Deus, mas eu preciso fazer um site. Então, assim, foi um processo de garimpo mesmo. Muitas e muitos orçamentos que a gente mandou, muita gente que a gente conversou. Foi mais mesmo ensinando. Olha, a internet veio, ela não vai embora, ela vai ficar e ela vai sofrer modificações. E aí, isso foi a primeira visão que a gente teve, né? A empresa... Da recepção da internet para o mercado. Exatamente. Nós vimos assim que ia ser... As pessoas estavam recebendo aquilo. Exatamente. Receberam com susto, né? Muito empresário simplesmente nos chamou, eu lembro direitinho, um dos empresários que a gente sentou na mesa, ele falou, você vai me explicar o que é a internet, porque eu não consigo ver a minha empresa sendo vista por outra pessoa. E aí a gente conversava, a gente colocava a nossa experiência, tudo que a gente já tinha tido. Quando veio, por volta de 2011, 2010, eu comecei a ver as redes sociais criando, né, crescendo, Facebook, as pessoas blog, indo. Twitter. Exatamente. Aí nessa época ainda o Orkut ainda estava lá, né, dando aquelas... Surgiu-se a necessidade de conteúdo, a gente começou a desenvolver conteúdo para colocar nos sites, para poder, já pensando em posicionamento dentro da plataforma Google, né? Então a gente já começou nessa época a pensar sobre isso. Mas antes da gente continuar nesse raciocínio seu, o trabalho de vocês tem outros profissionais da área em Uberlândia, no Brasil e no mundo. Sim. Mas não é, eu vou trabalhar com o que vocês trabalham. Não, a pessoa eu acho que tem que ter talento, né? Tem que ter uma coisa aí de vocês e que vocês aperfeiçoaram, não foi? Sim, na realidade, o Guinei, assim, existem vários partes dentro de uma empresa igual a nossa. Existe a parte de tecnologia, existe a parte comercial, qualquer empresa, mas existe uma parte que é muito essencial, que a gente não se coloca como consultor. Mas, na realidade, quando você chega para atender um cliente, você tem que acabar fazendo uma consultoria na empresa, sabe? Porque você tem que enxergar a necessidade do cliente. Vocês apadrinham, gente. A gente não gosta de falar dores, mas você tem que sentir as dores do cliente para poder tentar resolver o problema do cliente, né? Muitas das vezes, assim, eu e a Anaíse já não somos novos, né? Você tem que se colocar no lugar do cliente. Sim, cara, né? E tem muitas vezes que a gente colocava o pé dentro de uma empresa e assim, isso aqui não vai dar certo. A gente já sentia pelo tato que aquela empresa não iria para frente. Sabe? Alguma coisa que dava na gente e realmente depois a gente sabia, a empresa acabou fechando, né? Então você acaba tendo esse dom, né, de você entender. Hoje é o que falta. Em Uberlândia tem N profissionais bons da nossa área, mas muitas das vezes eles pecam nessa área de entender o negócio do cliente. Eles ficam só no foco da tecnologia e esquecem do layout. Que o mercado lá fora precisa comprar aquele cliente. Então eu sempre falo para todo o meu cliente, falo, olha, primeiro eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que está te comprando. Né? É médico? Então eu vou me colocar no lugar do paciente. Como que o paciente vai te procurar? Então isso é um feeling que a gente adquiriu com os anos, né? Claro, óbvio. E claro, a gente viu muita coisa acontecer, né? A gente viu esse boom da internet, depois o boom das redes sociais e agora a gente vivendo o boom da inteligência artificial. Voltando no seu raciocínio, eu vou me colocar nessa história, mas antes do meu afogamento, né, e que vocês me salvaram. Mas todo mundo aprendeu a datilografar, né, sobretudo na minha área de comunicação. Então, eu sou um ser analógico. Então, quando a internet chegou, e que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora também se sentem dessa maneira, né? Foi muito difícil eu furar essa bolha para me tornar um ser virtual.
E até então eu não tinha conhecido vocês. Então, muitos amigos e amigas, colunistas sociais, jornalistas, cronistas, desistiram e mudaram de profissão. Eu não, eu estou até hoje, né? Porque eu consegui, eu quis aprender, né? Mas depois que vocês apareceram, a coisa mudou para muito melhor. Porque a gente se sente não só seguro, repetindo essa palavra, né? Mas vocês são profissionais da área. Então a gente fica tranquilo quando tem um problema, né? Sabe uma coisa, Carlos? Uma das coisas que a gente entende é aquele negócio, é a sentir o que a pessoa está sentindo de dor. Quando você chegou para nós, quando você, o Marcelo, a Patrícia, ela não chegou a perder a conta dela, mas a gente acabou organizando algumas coisas. A Dani perdeu e a gente só conseguiu recuperar o nome. Mas, hora nenhuma, a gente cobrou R$1 de alguém. Nesse sentido, das parcerias. Por quê? Porque a gente sabia que aquilo lá era, desculpa a expressão, a sacanagem de alguém tentando burlar uma rede e tirar o ganha-pão. Porque você ganha dinheiro sobre as suas redes sociais. Tá? A Patrícia vive disso, a Dani vive disso, o Marcelo em Tuiutaba, nossa, ele perdeu, ele falou assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Na hora que a gente recuperou, você mesmo, quando a gente recuperou e a gente foi te entregar, a pandemia, a gente não podia estar junto, nem te dar um abraço, a gente foi fez no auge. Nós fizemos um bate-papo no WhatsApp, você estava chorando do outro lado, né? Isso é a melhor coisa que a gente tem. O agradecimento, o reconhecimento de um trabalho que a gente faz e que é um dom que a gente tem, o dom que a Anaíse tem, tá? Porque o que a Anaíse, assim, de vez em quando eu brincava, aliás, eu brinco com a Anaíse, assim, que ela hoje em dia nem tanto por causa da IA, os atendimentos estão muito automatizados. Mas teve época que a Anaíse ligava no suporte da Meta, nego arrepiava. menos. Na boa. Ela era conhecida. Na verdade não isso. É porque quando eu via que o atendimento ia ser raso, aí eu falava, não, você não vai falar isso, eu já sei que faz isso, isso e isso. Então, assim, hoje, como diz o Hélio, hoje quem me atende é um robô, é uma IA. Então, eu discuto com a IA de igual para igual. Por quê? Porque tudo vai evoluindo. E se falando de rede social, eu não posso falar hoje que eu sei tudo. Por quê? Porque ela muda todos os dias. A gente tem que aprender, né? Todos os dias muda. Nova. É muito difícil. É muito difícil de você acompanhar. Muitas vezes chegam pessoas para mim falando, Anaís, você sabe? Eu falei, não, eu não sei, não dá para saber. E vai ter gente que está escutando aqui que talvez saiba até mais que a gente. Com certeza. Tá? A gente não pode falar, eu sei de tudo. Não, longe disso. Tá mas eu queria bater numa tecla que você falou sobre parceria e de você ter a compaixão de não cobrar, pelo fato de que esse nome parceria em Uberlândia ele não é muito bem entendido no modus operandi. Ele fica na teoria como parceria, mas na prática é só vem a nós. Sim. Ninguém devolve. Então, esse trabalho bilateral é que significa parceria. Eu te dou alguma coisa, não pensando em alguma coisa em troca, mas é um relacionamento, é um casamento, é um noivado, é um namoro, e que tem que ter via dupla, né? A melhor coisa que eu ganhei nas minhas parcerias foi as amizades. Olha aí. Que me dá conforto. Eu sou amigo da Dani, a Dani sempre conversa com a gente, de vez em quando ela faz um depoimento. Beijo, Dani. A Patrícia, uma simpatia. Beijo, vizinha. E não só eles, a gente tem uma lista enorme aqui. O Marcelo Honorato hoje é o maior vendedor meu em Tuiutaba. Tá entendendo? Então, assim, eu ganhei com isso. Sim, e agora eu vou chamar a atenção com relação a isso. Os digitais influencers, eles sofreram muito na pandemia, porque eles foram a maior... O Smart chegou a estar com a gente também, a gente fez algumas verificações. Mas o Smart não teve nenhuma perda. O Smart só foi o que eu ia entrar agora. Mesmo. A organização digital. Porque ele sabia que eu tinha vocês, né? E eu falei, não, é a NetUI que vai te salvar, né? Então, os digitais influencers, eles não tinham essa organização e a maioria ainda não tem essa organização, que eu chamo de organização digital. Então eu vou parar aqui. Todo mundo tem que ter a NetUI. Todo mundo que trabalha com internet. Porque sozinho... Não só os digitais, os empresários. Todo principalmente mundo que o empresário. Internet, né? Pode ser qualquer profissão. Tem que ter a NetUI
porque faz a gente ficar com respaldo. Não é Sim, ter a e aí, network, é ter a responsabilidade na hora de iniciar um trabalho, fazer um trabalho de maneira correta. Tá certo? Isso Mesmo daí... porque para até você anunciar, fazer o bendito tráfego pago, você precisa estar organizado perante a meta. O que é tráfego pago? Então, é uma forma de você, através da sua rede social, pagar para você ser visto pelo seu público correto. Aí eu vendo bolsa. Então eu quero que o meu anúncio apareça para mulheres que têm interesse por bolsa. É aquele... Eu vou me O fazer de leigo, patrocinado. tá? É aquele negocinho que aparece no Instagram lá. Turbinar... isso é tráfego pago? Esse é um dos dos. mecanismos. Só que a gente não pode esquecer que a gente faz tráfego pago também no Google, através do YouTube, palavras-chave. A gente faz tráfego pago no LinkedIn. A gente faz tráfego pago no TikTok. A gente não pode esquecer também dessas redes sociais. Elas também têm esse mundo ads, né? Que a gente chama isso de ads. Então, na verdade, toda e qualquer rede social, ela precisa estar organizada. Dos né? anúncios, né? Sim, então... e ela precisa estar organizada. É onde que a gente, com a nossa experiência, através de ter recuperado diversas contas também hackeadas, eu fui dando um jeito de estudar um pouco mais essa ferramenta. Até para proteger o meu cliente e até para a gente não ser vítima também. Então, eu acabei, por curiosidade, estudando um pouco mais. Mas hoje a gente sabe, hoje tem curso, tem tutorial, tem um monte de gente vendendo, que dá para você sair do lugar e estudar. Só que, como eu te disse, é impossível saber tudo. Todos os dias, todas as plataformas eu mudam. acho até que saber, pode até saber, mas a pessoa que por exemplo, eu tenho um podcast, eu tenho rede social, e ainda vou trabalhar com a sua área. Isso é complicado. Sabe? É muita então, informação, assim, uma a gente não avalanche, pode né? fazer tudo. Não, né? não dá. Eu quero até que o Jack coloque, por favor, aí, no rodapé do vídeo, o contato da NetY, porque vocês precisam ter a NetY na vida de vocês. Então, aí, quando a gente veio para Uberlândia, nós vislumbramos que não era só site, era importante para o empresário, começou a surgir o Facebook, o auge dele foi 2011, 2012, fundamos a NetY. A NetY foi até o nome, eu dou o louro para o Hélio, porque foi o Hélio que criou esse nome, né? A pessoa chega de... Como que foi? E foi muito engraçado. Agora, qual que é o nome da empresa? Internet é net, né? Então tinha até a net de cabo, né? De televisão, não sei o quê, né? E a gente já teve a NetZap. Por que era NetZap? A net de rápido, de internet, Zap de rapidez, que era um provedor de internet, né? E aí mas já tinha NetZap, agora eu quero fundar uma nova empresa, né? Por que eu não penso? Tá aí o nome. NetY. É net de mineiro, né? Então, assim, quando você vai falar com algumas pessoas no telefone... Até hoje a pessoa... Todo mundo ri. É NetWay, é W-A-Y. Não, meu amigo, peraí. É NetY. É o Y de mineiro mesmo. É o Y mineiro mesmo. Não tá entendendo, não, né? Então, aí veio dessa brincadeira e até um negócio todo legal. mundo que a gente fala o nome né? ri. É forte, graças a Deus, né? Nos deu boa sorte, né? Eu acho que... E eu vou concordar com ele que a Anaíse, ela liga assim, se precisar, até no Vale do Silício, e fala com o Mark Zuckerberg, né? Se pudesse, né? Se pudesse. Eu teria algumas considerações. Vocês resolvem isso daqui, que eu não vou dar conta, não resolve isso. Eu tenho algumas considerações, porque tem dias que é difícil, sabe? Mas, bem difícil. Anaíse, mesmo vocês sendo profissionais, vocês acabaram de dizer, né? Eu que não sou dessa área e muitas pessoas que estão nos assistindo, ninguém gosta de conversar com robô. A gente gosta de conversar com pessoas. Mas cada dia está passando para conversar com robôs, o Carlos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre IA, mas é isso que vai acontecer, tá? Tá perdendo o lado humano da coisa, tá perdendo o lado racional da pessoa, eu trouxe né? isso para te fazer uma pergunta. Como que ficam as pessoas da terceira idade, 70, 80? Não existe uma inclusão nesse assunto, porque eu vejo pessoas dessa faixa etária num caixa eletrônico
elas têm a maior dificuldade no aeroporto, mesmo no WhatsApp, conversando com uma inteligência artificial. Então, assim, acaba a juventude saindo na frente e as pessoas interessadas que estão na área acabam aprendendo também. Mas esse pessoal, né, que está fora dessa área aí, eles ficam excluídos, vocês concordam? Concordo, eu acho. Sim, fica excluído nesse tipo de situação que você colocou. Caixa eletrônico, totem, tá certo? Agora, quando você pega um senhor de idade, minha sogra, que tem 83 anos de idade, ela mexe no WhatsApp, ela mexe no Instagram, ela dá aula, ela mexe no Facebook. Tá certo que ela tem uma filha que ajuda bastante. Tá certo? Mas eu só dou isso daí, o início da pedra, ela faz. Fora isso daí, ela vai lá. Mas fora isso daí, a terceira idade, hoje em dia, tá bem conectada às redes sociais, é o WhatsApp. Por quê? Porque existe a necessidade de conectar com a família. Hoje, por exemplo, a gente tem uma filha que mora nos Estados Unidos, todo dia a gente conversa com ela pelo WhatsApp. Era uma coisa que, há muitos anos atrás, eu tenho um primo que morou muito tempo na Europa, minha tia ia ficar sabendo notícia dele depois de 30 dias, quando ele resolvia ligar. Porque o interurbano era caro. Você morou fora? Você morou fora. Quanto tempo você conectava com teu pai e tua mãe? Nossa, tá entendendo? Então, hoje já existe a necessidade deles se adaptarem. Eu, de vez em quando, levo até um susto. De vez em quando, a pessoa liga pelo direct do Instagram, a pessoa consegue fazer uma ligação de telefone. É impressionante. É impressionante. De vez em quando, as pessoas também, né? E o WhatsApp veio para poder acabar com as linhas telefônicas da vida, né? O pessoal 80, 90, tá faltando um pouquinho a família também dar uma ajuda. Precisa dar essa inclusão, sim. É importante para eles. Eles se sentem valorizados. Repete, por favor, aqui para essa câmera. Por favor, vamos cuidar dos nossos avós, vamos cuidar das pessoas que precisam ter acesso à tecnologia. Tenham paciência, né? Tenham paciência. Eu também tenho que me incluir nisso. No ano que vem eu já viro terceira idade. Então, assim, eu já sou, né? Então, mas você é uma terceira idade bem pra frente, Carlos. Mas é porque eu fui atrás, né? Sim, como eu te falei, teve amigos meus que desistiram. Porque era só redação de jornal. Só tinha esse entendimento. Sim. E aquilo era um monstro que estava chegando, né, Hélio? E aí resolveram mudar para não precisar mexer. Mas só que hoje eu não sei alguém que trabalhe sem internet. Não, também não desconheço. Sem internet não tem, mas sem rede social tem muita gente. Rede social tudo bem, mas sem internet não tem E como, tem pessoa que precisa, viu? Já andei olhando os negócios aí, tá pesquisando um médico, falei, não é possível que ele só tem seguidor. Falei, tá bom, vai, não. Eu vou até te ajudar, que eu acho que a gente precisava fazer com que muita gente voltasse a ter aula de língua portuguesa, né? Sim. Porque as pessoas escrevem muito mal, né? Escrevem mal, também interpretam, não sabem fazer a capacidade da interpretação de texto. Tem mais interpretação de texto. Exatamente. Eu, graças a Deus, tive bons professores, né? Tive essa vantagem. Então, hoje eu vejo, às vezes eu pego um texto, eu falei, você não interpretou ele corretamente. Então, tá faltando isso ainda, entendeu? Aí, mais uma dica para o jovem chamar a pessoa mais de idade, além dele introduzir a tecnologia para essa pessoa de mais idade ajudar ele a fazer uma interpretação de texto. Olha, gente, eu acredito que desde que surgiu até hoje, passa um filme na cabeça de vocês, né? Sim, passa. Porque a NetUI era uma criancinha e agora é um adulto, né? E com isso a gente vai pegando experiência. Como a gente sai de criancinha para adulto, hoje a gente tem uma experiência muito maior que quando criancinha. Exatamente. Né? Então, assim, é isso que nos faz acordar todo dia, a querer enfrentar o dia, a aprender mais, a entregar mais. Vocês ficam felizes com a solução. Carlos, é tão gostoso dar assim, o resultado. É tão gostoso, né? Você ver Sim. o resultado de um cliente positivo. Não é para poder se ganhar mais dinheiro. Claro, se eu puder ganhar mais dinheiro com ele, é ótimo. Mas só ele ter o resultado positivo, isso é uma coisa impressionante, sabe? Sim. A gente está atendendo um médico e ele viralizou de uma tal forma que ele conseguiu ganhar 10 mil seguidores em uma semana. Eu olhei e falei, o quê? Mas aí que tá, conteúdo bom. Uma estratégia boa. Nós vamos falar sobre visibilidade e sobre conteúdo agora mesmo. Eu vou pedir licença a vocês e vou chamar o break comercial
e eu quero dizer que é um prazer ter você aqui com a sua empresa, então é só entrar em contato conosco, que a gente vai passar todos os formatos para você e você vai poder estar aqui com a gente, ok? Eu chamo o Break Comercial e volto em instantes com você. Até já. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. É campeão da Superliga Feminina de Vôlei! Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade. De volta com você, aqui nos estúdios Orley Moreira, um prazer trabalhar aqui, estar com ele, e a gente é até chamado de os monstros da comunicação. Eu não gostei muito disso não, gente. Vocês escreveram lá na minha rede social, aí teve outros que escreveram, não, são os ícones da comunicação. Eu falei, melhorou, né? Porque monstro não, né? É a história do jornalismo de Uberlândia. Eu não ouvi do Orley o que ele achou de monstro, não, mas eu acho que ícone tá tudo bem. Ok, né? Bom, vamos falar então dessa questão da Covid, porque na Covid ninguém podia sair e a internet bombou, né? Porque depois que a Covid passou, que chegou a primeira vacina, não é que a internet deu uma abaixada, amainada, não é isso. Mas é que era a única coisa que tinha para se fazer naquela época, né? Sim. Ela bombou ali, porque tinha que todo mundo ficar em casa, então todo mundo estava no computador, né, Naís? Sim, sim. Mas foi um medo, viu? Foi um medo. Porque no início da Covid, por exemplo, a gente teve um volume de cancelamento muito grande dos trabalhos. Porque teve algumas empresas que praticamente desapareceram. Elas então, precisavam do físico, sabe? Principalmente o pessoal de festa. Eles quebraram. Então, eles quebraram, né? Então, assim, deu um pouco de preocupação, né? Então, qualquer empresário ficou preocupado, né? Como que vai abrir? Até supermercado fechou. Né? E foi um dos que mais ganharam depois com a pandemia, né? Mas com o tempo o mercado foi se estruturando, se organizando e nós também enxergamos um outro caminho para poder seguir, né? Todo mundo teve que se adaptar. A pandemia foi um divisor de águas, né? Foi. Quem foi mais estruturado, quem soube se reinventar, porque o empresário brasileiro hoje ele tem que se reinventar todo dia, né? Todo dia tem que amanhecer reinventando, né? Mas só na época da Covid foi um trem. Mas na época da pandemia, quem já estava um pouquinho estruturado arrebentou. Principalmente e quem estava com o pé na cova acabou caindo na cova. Quem tinha já alguma estrutura de entrega. Então, assim, a gente viu de tudo um pouco. Eu vi empresas fecharem e vi empresas, assim, arrebentarem de vender. Eu vi as duas gosto muito coisas. do meu trabalho de comunicação, porque os meus entrevistados acabam me dando gancho. E eu quero trazer aqui um exemplo da minha amiga Marli Buffet, que na época da Covid ela teve sérios problemas e ela procurou todos os amigos dela da área de comunicação para a gente ajudá-la a se reerguer. Hoje, ter passado todo esse pesadelo aí, ela simplesmente tem todos os camarotes Brahma do Brasil inteiro. Então, quer dizer, vai estar lá na minha terra. Parabéns, Marli, né, por ter passado, vamos dizer, né, comer o pão que o Coisinha amassou, né? E hoje está aí fazendo o maior sucesso e o Camaru está chegando e o camarote Brahma vem aí de novo. Né?
Então, você que deu esse gancho. Então, que nem a Marli, outras pessoas também se reergueram depois. Sim. E outras tiveram que dar goodbye. E com isso, as ferramentas, as plataformas evoluíram absurdamente, porque estava todo mundo na rede social. E-commerce, enfim, os próprios sites, os mecanismos de buscas começaram a melhorar. Ter SEO no site era fundamental, porque você não ia ser encontrado. Então, assim, com tudo isso, teve essa evolução também na parte da tecnologia. No digital. É claro que pós-pandemia e agora, com o advento da IA, isso agora já é o próprio canal que a gente tem, que nem agora, o YouTube. O YouTube, na pandemia, cresceu absurdamente, porque as pessoas ficaram dentro de casa buscando conteúdo. Né? Então, assim, mais do que nunca, porque a televisão começou a repetir programas. Eu não aguentava a quantidade era de novela live. da Globo, era live, muito chato. Nossa. Né? Então, o YouTube começou a ser um lugar das pessoas buscarem conteúdo. Então, hoje a plataforma cresceu demais. O seu programa está no YouTube. Quantas pessoas estão dentro do YouTube? Exato. Né? Então, foi uma situação que a tecnologia evoluiu muito nessa época. O digital cresceu muito, né? E cada um se reinventou. Tem pessoas ganhando fortunas, né? Os digitais influencers surgiram dentro da pandemia. Né? Ganharam força incrível. Os próprios YouTubers, né? Eles são milionários, né? Esses famosos. Hoje, as plataformas digitais como Netflix e assim por diante, né? TV a cabo na época, que hoje também já está quase descontinuando isso, né? A televisão de modo geral, né? Então, assim, eu mesmo não era assiduamente ver YouTube. Hoje eu só assisto o YouTube e stream. Né? Televisão, pouca coisa assisto. Não, mas a televisão teve que evoluir e entrar também com o streaming. Então, quer dizer, eles também já perceberam que se eles não mudarem, eles vão ficar para trás. A televisão aberta, que me desculpe, mas ela já está na UTI, né? Os stream... Como a gente viu as videolocadoras fechando, eu acho que a televisão aberta ela vai... Você vê na Copa agora, né? A TV Casé, que foi a detentora de todos os jogos da Copa, né? A Globo foi a primeira vez na vida dela que ela não transmitiu uma semifinal de Copa. Né? Então, assim, você vê como o mundo está mudando nesse sentido. E diante disso, o empresário ele precisa acordar e entender que a maioria das pessoas está com esse perfil de consumo. Exato. É o perfil de consumo de escolha. Naíse, antes de a gente falar sobre a inteligência artificial, que é um assunto muito importante, né, Hélio? Sim. Eu queria que vocês falassem sobre quantidade de seguidores, que isso tinha uma importância no passado. Sim. E hoje em dia a importância do conteúdo. A quantidade caiu e a qualidade voltou a ter o seu devido lugar. Sim, as plataformas... Antigamente você comprava seguidor, né? Que é um absurdo. Você acordava de manhã. Até hoje, né? Até hoje eles compram. Eu acho totalmente errado. Ainda está mais difícil disso daí, tá certo? Está um pouco mais complicado. Era mais descarado. Não, era descarado. Você acordava de manhã e falava, eu quero colocar 100 mil seguidores. Outro dia você estava com 100 mil seguidores. Aí você olhava os conteúdos da pessoa, por mais que ela fosse bom o conteúdo, você chegava lá 1, 2, 3 curtidas. Eu falei, mas vem cá, a pessoa tem 100 seguidores e só tem 2, 3 curtidas. Da onde que vem isso, né? E aí começaram a surgir os digitais influencers, que na realidade não era digital, né, nenhum. Ele não influenciava nada de verdade, nada, porque né? o conteúdo era muito raso, né? Então, o que a gente está percebendo hoje? Olha só que interessante, o conteúdo era raso. O que a gente está percebendo hoje? Como a audiência, a própria audiência escolhe o que ela vai ver, quem ela vai ver, ela quer ver coisa com conteúdo. Isso é óbvio, isso nem precisa te falar. Então, assim, o povo fala, eu quero ser isso, mas aí a gente olha para o conteúdo do empresário, olha para o conteúdo do digital e fala, mas o seu conteúdo está muito raso, ele precisa ser mais profundo, ele precisa atrair um público realmente interessado em ver você e o que você está falando. Se você não traz algo que interessa para a pessoa não vai ficar ali. E outra coisa, a plataforma te pune hoje em dia. Porque ela sabe o que é comprado, o que é real. Sim, tá? Existe aí na Ásia, de modo geral,
tá? Milhões e milhões de celulares ativos, etc., para poder fazer com que seja um seguidor ativo, para poder vender. Tá entendendo? E hoje em dia, de vez em quando, você vê uma pessoa tem 100 mil seguidores, no outro dia acorda, tem 30, 40, por quê? A plataforma foi lá e removeu tudo. Ela faz uma limpeza nela mesma para poder fazer uma seleção disso. Isso aconteceu hoje porque lá atrás era uma bagunça, né? Sim. É uma bagunça, assim, na época da primeira eleição do Trump, tá certo? Houve aquela situação que ele foi eleito, não sei o quê, tal, e ninguém dava nome aos bois. Então foi por isso que a Meta começou a dar nome aos bois. Quando a gente fala de organização digital, o que é? Na realidade, hoje existe um gerenciador de negócio dentro da Meta que quem é dono é um perfil Facebook válido, que a pessoa tem que ser uma pessoa verdadeira, porque ali dentro está amarrada a fanpage, está amarrado o Instagram, está amarrado o WhatsApp, está amarrado a conta de anúncio, porque você tem uma responsabilidade jurídica sobre isso. Tá? E quem não está estruturado dessa maneira está fora das normas da Meta. Aí de vez em quando fala assim, nossa, eu perdi minha conta de anúncio, nossa, eu perdi isso daqui. Por quê? Porque você não fez essa organização. Eu aprendi muito com Quando se fala de organização digital, é isso. Então, desde que eu conheci vocês, eu tenho outra cabeça hoje. Porque vocês me ensinaram muita coisa. E eu mantenho o X, eu mantenho o Threads, a fanpage, o Facebook e o Instagram. Porque muita gente saiu do Facebook, como você disse, né? Mas eu mantenho lá e muita gente me chama até de eu sou o colunista do Facebook, né? Porque eu converso com as pessoas, eu pude entender isso, sabe? De estar... Por isso que fora do ar a gente falou sobre proximidade, né? E é muito bom a gente estar próximo, né, Hélio? Sim. Porque olhar nos olhos, não que a gente consiga presencialmente, mas a proximidade na informação, mesmo no WhatsApp, no telefone, alguma coisa, e contar para que vocês possam resolver a questão, né? Sim, o que a gente está vendo agora, do mesmo jeito que a gente viu lá no passado, o início da internet, as redes sociais, eu estou vendo agora a inteligência artificial. O empresário, ele está ansioso, confuso, porque ele está tendo uma avalanche de informações e ele não sabe qual caminho seguir. Contaram para ele que você não precisa de marketing, você não precisa de um bom escritor, você não precisa de um programador, de um bom vendedor, você não precisa de nada, que a IA vai resolver tudo para você. Então, mas criaram... Quem foi essa pessoa que contou Infelizmente, isso, gente? A gente está encontrando o empresário nesse nível. Ele está achando que ele sozinho dá conta de tudo. Você sabe o que eu acho que a inteligência artificial é para mim? É como assim, eu perguntava pro meu pai e pra minha mãe tal coisa, eles falavam assim, vai lá na Barça procurar. Então, eu ia falar isso. Então eu vou na inteligência artificial, quando tem alguma dúvida, eu vou lá e pesquiso. Então, antigamente, na nossa época, Carlos, que eu vou me colocar na mesma era de você, o pai mandava você ir na biblioteca, ou então quem tinha um pouco mais de situação tinha a Barça dentro de casa. Graças a Deus, meu pai me colocou uma Barça dentro de casa, né? Aí depois passou a época, a gente teve o Google, que foi também um divisor de águas. O você Google é ótimo. Não sei o que. Muito bem lembrado. E hoje tem a IA. Que eu acho ela maravilhosa. Mas só que as pessoas são oportunistas. Da mesma forma que existe oportunidade no mercado, hoje em dia a pessoa fala que a IA é uma coisa muito simples para poder vender. Quantas IAs existem no mundo hoje? De plataforma IA que você fala. Você entra lá, você entra assim, de vez em quando você pega um anúncio no YouTube mesmo, né? Falando lá, compre, você vai pagar R$35, você tem direito a IA, ChatGPT, etc, etc, etc. Todas elas assim você vai ter, né? Para quê? Porque eles falam que a IA vai resolver o problema do mundo. Ela veio como facilitar, muita coisa veio mais facilitar. Um acessório, né? O empresário que conseguir mais uma ferramenta. Entender que a IA ela veio para amplificar, para melhorar, para ajustar os processos da empresa, esse empresário... E reduzir custos. Esse empresário está ok. Não tem nem dúvida. Tá ok. Agora, ela não vai substituir o funcionário bom, o profissional bom. O profissional ruim, sim. Profissional ruim que enrolava, que não entregava as coisas, esse vai embora. A IA vai despedir ela. Deixa eu te dar um exemplo. Na época do pau de arara, tá? Pau de arara mesmo, que a região
região canavieira, principalmente, tinha muito pau de arara, a agricultura também, que o cara chegava lá, cortava a cana, não sei o que, tinha N pessoas, né? Quando começou a surgir a mecanização da lavoura, a mecanização da cana-de-açúcar, foi assim, essas pessoas vão passar fome. O que aconteceu? Aquela pessoa que era o pau de arara teve que se adaptar, virar motorista, virar mecânico, migrar para outras áreas, tá entendendo? Então, o que está acontecendo com a IA? Você imagina que a gente está vivendo num tempo de pau de arara. E a gente vai ter que se adaptar a essa nova tecnologia, tá? Então, a grosso modo, nós vamos ter que nos ajustar. É uma coisa, é cíclica. A vida da gente é cíclica, tá? A gente sempre tem que estar se mudando. Você falou, nós temos que, assim, dar um sentido de futuro. Eu acho assim que... Mas o nós temos pode ser amanhã. Nós estamos num giro tão rápido. É isso que eu quero dizer. Eu acho que todo mundo tem que se atentar a esse bate-papo que a gente está tendo, ter uma agência, sim, no trabalho, trabalhar com inteligência artificial, porque não tem outra opção, né? Não tem. E a gente tem inteligências artificiais maravilhosas que elas estão aí para complementar mesmo o teu trabalho. Então, por exemplo, aonde que a NetUI entra? A NetUI vai ajudar em conjunto com você, seja empresário, médico, profissional, a estudar o seu negócio e implementar ela com a ajuda dessas ferramentas para que a gente alcance realmente o seu público e você tenha efetivamente a venda. Não é botão mágico, não é postzinho. Eu estou ficando cansada de ver post gerado por IA. Eu identifico na hora. Mas é muito fácil. E o ser humano leigo também identifica. E aí o empresário, ele está errando, ele está dando um tiro no pé. Porque ele está afastando. Eu acho que mais do que nunca tem que humanizar essas redes sociais. Mais do que nunca tem que ter gente ali. Tem um empresário que usa da inteligência, mas do Canva principalmente, que o Canva também foi um divisor na nossa área também, né? E cria sua artezinha e publica. Eu não recrimino ele, por quê? Porque ele também está tentando equacionar algum tipo de custo, mas ele sabe que aquele resultado dele não vai ser tão positivo se ele tem uma empresa estruturada por trás, tá certo? Agora, tem pessoas da nossa área que, claro, usam da inteligência artificial, o Canva é uma plataforma que todo mundo usa da nossa área, mas usam, por exemplo, ele pega uma foto de uma pessoa e sai mudando a pessoa, assim, colocando ela em 500 mil posições para evitar da pessoa fazer um book, de bater uma foto. Mas aí você vai olhando aquilo, vai ficando tão artificial aquilo. Flor de plástico. E daqui a pouco vai acontecer o quê? As próprias plataformas já estão identificando isso e não vão entregar mais. Aí que entra o tráfego pago para poder entregar. A pessoa vai ter que gastar dinheiro realmente para poder entregar aquilo lá, que não vai entregar nada. Eu só queria dar mais uma dica, porque a nossa produção já falou que é muito rápido, gente. Nossa! É porque é muito bom sentar com vocês para conversar, então o tempo passa rápido. Eu estive, logo que surgiu a inteligência artificial, eu que trabalhei no Grupo Algar durante muitos anos, eu liguei para um profissional da tecnologia da informação. Aí falou assim, trate a inteligência artificial como uma pessoa que você vai ver que usar, por favor, bom dia, obrigado, essas coisas assim, dos humanos, a entrega vai ser muito melhor do que você faz isso, faz aquilo. Não. E o algoritmo, ele entende isso. Eu já fiz esse teste e eu recebi até uma carta, porque a gente entra, né? Fala assim, oi Carlos, tudo bem? Eu falo, nossa, tudo bem, e você, né? Você já pesquisou seu nome na inteligência artificial? Já, adorei. E, então, é uma dica, tratar a inteligência artificial como uma pessoa que está te ajudando, né? Como um livro que você está pesquisando, e não como um robô, um empregado, né? Porque tudo bem que é isso mesmo, mas eu acho que eu tenho essa experiência de ver que a maneira que você trata
ele te devolve. Assim, existe a teoria que não, você precisa mais do que nunca abastecer a sua inteligência artificial para que todas as respostas que ela traga, ela, né? ela venha Isso. com... Exatamente, ela venha com a realidade. Né? Mas aí é onde que eu falo. O profissional, a pessoa que está por trás disso, ela tem que deter conhecimento. Então, de qualquer forma, ela tem que ter conhecimento para abastecer aquela Quando você pega inteligência um artificial. usuário novo, ela é um bebê. Você tem que ensinar ela a trabalhar ao seu benefício. É verdade. Então você vai ensinando ela dentro do que você precisa. Naíse, Hélio, chegou o final. Eu quero uma mensagem de vocês, por favor, para todo o nosso público. Um recado, um puxão de orelha, sei lá, fique à vontade. Bom, eu acho assim, para o empresário não ficar desesperado, que realmente a inteligência artificial veio, ela vai ficar muito maior, a gente não conhece ainda 1/3 do que ela é gigante. E o que está sendo legal é a democratização. Muita gente está tendo acesso e está descobrindo a inteligência artificial. Mas você tem que lembrar que o seu negócio ainda precisa ter estratégia, conteúdo bom e, claro, falar exatamente para o público que você quer vender. E a NetUI está aí, ela está aí para orientar o empresário, o profissional liberal nesse mar e avalanche de informações, ele ter um caminho certo para onde ele quer chegar. A minha mensagem: entre em contato com a NetUI. Nós estamos aqui. Naís, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, Hélio. Foi muito bom Carlos, esse pelo bate-papo, super gostoso. A gente não falou nenhum... Não. A gente tinha feito um briefing desse tamanho, já foi embora. Obrigado a vocês, obrigado você pela audiência e até a próxima semana com mais informação aqui no Guinei Bisneto Podcast. Até lá. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Campeão da Superliga Feminina de Vôlei! Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade.